Coloque o seu caderno. Procedimento de improbidade. Vamos lá. Professor, o que é o procedimento de improbidade? Preste atenção. A gente tem um procedimento que ele envolve duas etapas, né? A etapa administrativa, por assim dizer, que é administrativa, né? E a etapa judicial. Vamos lá. Vamos ler do artigo 14 até o artigo 17. Perfeito? 18, que dava interessante, nós já vimos, que é a dosimetria. Agora do 14 ao 17. Diz o artigo 14 que acontece o seguinte, ó. Sempre que houver a suspeita que alguém praticou improbidade, o que a gente tem que fazer? 1. Iniciar a investigação. E como toda investigação, isso aqui acontece por dois objetivos. Quais? Juntar indícios de autoria e a materialidade. Ou seja, de uma forma mais simples, é juntar o quem fez e juntar o como fez. Então eu quero saber quem fez e como fez. Como é que é o nome disso? Indício de autoria e materialidade. Correto? Perfeito. E aí, obviamente, como toda etapa de investigação, você já sabe que essa investigação ela é plenamente dispensável, né? Não é obrigatório ter investigação. Porque se eu já tenho indício de autoria e materialidade, eu posso partir para a etapa judicial, tá? Mas onde é que acontece essa etapa de investigação? Ela acontece no âmbito da própria administração ou no âmbito do MP? Sim, sim. No âmbito da administração é o famoso PAD, Processo Administrativo Disciplinar, e no âmbito do MP é o famoso Inquérito Civil Público. Né? Então, o MP, né, e ou a administração pública está suspeitando que um agente público praticou improbidade, o que a gente tem que fazer? Investigar, para juntar indício de autoria e materialidade. Então, olha aqui, ó. Imagine que um servidor chamado João, que ganha líquido R$5.000 por mês, acabou de comprar um apartamento de 15 milhões. Sim ou não? Tá fazendo merda. Legal? Aí, ó, a administração pública começa a investigar. Por que ela começa a investigar? Porque ele pode ter ganho na Mega Sena, pode ter, né, parente rico, pode ter ganho de herança. Uma série de coisas pode ter acontecido. Aí a administração pública ela vai lá e investiga. Perfeito? Sim. Uma vez que a administração pública investigou, ela quer juntar, indício de autoria e materialidade. Quem fez e como fez. Se essa investigação comprovar, seja no MP ou, né, na própria administração, comprovar que ele não fez, o que acontece? Essa investigação ela segue pro arquivo. Agora, se comprovado que ele fez, ou seja, que tem indícios mínimos de autoria aí a gente avança para a etapa judicial, que começa como qualquer etapa judicial, com uma petição inicial e esperamos que termine com uma sentença. Essa sentença ela pode o quê? Condenar ou absolver. Né? Essa sentença aqui ela é condenatória, não tem meio termo não. Copiei para a gente começar a ver os incidentes, o que importa são os incidentes. Você que já fez aí, já pode abrir o artigo 14 que a gente começa nele. Vamos, presta atenção aqui, ó. Essa lei, a lei que alterou, né, a lei de improbidade, a lei 14.230 de 2021, ela deu um protagonismo ao MP. Cara, se você parar para pensar, olha aqui para mim, tô falando sério, ó. Se você parar para pensar, lendo essa lei, você vai pensar que somente o MP pode investigar e somente o MP pode propor a ação de improbidade.
Sim ou não? A gente precisa corrigir isso, tá? Mas vamos inicialmente trabalhar com isso para questão de prova, legal? Abre aí comigo, por favor, rapidinho no artigo 7º, né, para a gente ver como é que acontece a representação por improbidade. E depois disso a gente morre e aí já cai direto no artigo 14, legal? O que diz o artigo 14? Ele fala assim, artigo 7º. Se houver indícios do ato de improbidade, ou seja, suspeita, e foi confirmado, virou indício, né, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para providência das ações necessárias. Então preste atenção aqui rapidinho. Se cair na sua prova isso, olha para o quadro, para de escrever, olha para mim, que uma autoridade, vamos chamá-la de João. Imagine você que João é fiscal. Ele tomou conhecimento que, não tem nome ali, que Pedro praticou improbidade. Sim ou não? Preste atenção. Ele tomou conhecimento que Pedro praticou improbidade. O que o texto frio da lei manda fazer? O texto frio da lei manda, né, João, que é a autoridade, né, reclamar lá no Ministério Público. Para quê? Para o Ministério Público iniciar a investigação e ação de improbidade. Sim ou não? Então olha para o quadro. Pelo texto da lei, toda autoridade que souber que um agente público praticou improbidade deve intimar o Ministério Público, você deve notificar o MP. Perfeito? É a última vez que você vem falando isso, porque o STF remodelou tudo isso, menos essa porra desse artigo aí, que é ficar em prova para dar confusão na sua cabeça. Mas de resto, tanto o MP quanto a administração tem protagonismo. Então olha para o quadro, ó. Não é mentira, está no artigo 7º, que todas as vezes que uma autoridade souber que um agente público praticou improbidade, ela deve, né, dar conhecimento ao MP. Legal? Deixa eu escrever isso para vocês, para não ter problema, e aí a gente avança para o dar remodelar de acordo com a jurisprudência do STF. Vamos juntos? Vamos lá, vai. De acordo com o artigo 7º, a autoridade... Então, de acordo com o artigo 7º, a autoridade que tomar conhecimento de ato de improbidade deverá representar ao MP. A gente vai melhorar isso daí, mas essa é a regra básica. Então, por exemplo, se qualquer agente público sabe que o coleguinha do lado dele está praticando improbidade, tem que reclamar com quem? Com o MP. Ficou horrível essa redação, deu um protagonismo exacerbado ao MP, que a gente vai corrigir agora. Legal? Então vamos lá, vamos agora para o artigo 14. Vou pagar isso aqui. Já no artigo 14, a gente descobre o seguinte, que sempre que alguém souber da prática de um ato de improbidade, né, um agente público vai ter que iniciar a investigação. Essa investigação acontece no âmbito da administração e no âmbito do MP. Sim ou não? Abre comigo o artigo 14, vamos para dentro dele. Vamos agora estudar o processo de investigação. Isso tem que ter muita, como é que se diz? Muita ligação de uma norma com a outra, de um artigo com o outro, para você não surtar. Tá? Você pode ler para o artigo 7, o artigo 14? Então olha para o quadro. Você disse que um agente público soube que alguém está praticando improbidade? Artigo 7º, ele denuncia para quem? Ele representa para quem? Agora, ele pode representar para a própria administração? Pode, é o artigo 14. Então, o fundamento de um não impede o outro. Porque quando você lê o artigo 7º, parece que toda vez que um agente sabe que alguém está praticando improbidade, tem que reclamar quem? Claro, mas ele pode reclamar a corregedoria do órgão. Então, por exemplo, você sentar do lado de um coleguinha seu, sim ou não? Você sabe que ele está cobrando para influenciar a decisão do juiz. Como é que é o nome disso? Crime, né? Ou seja, exploração de prestígio. Né? Ele não pode fazer isso, está errado. Né? Você vai lá no MP, não, você vai na própria corregedoria do órgão. Você não vai fazer isso, né? Você vai, né, na corregedoria do órgão, você vai falar assim, eu tenho provas que meu amiguinho de cadeirinha Tício, que senta aqui do meu lado, aqui todas as provas estão aqui, ó, que ele está vendendo sentença. Como que ele faz isso? Ele cobra, ele é assessor, ele produz minuta de sentença, ele é assessor, ele cobra para influenciar a cabeça do juiz. Mas que filhada, é ele. Né? Você vê, não, você foi no próprio órgão reclamar, na corregedoria, por exemplo. Perfeito? Então, quando a gente sabe da prática de um ato de improbidade, agente público, né? A gente pode reclamar em quantos lugares? 2, pelo artigo 7º, a gente reclama pelo artigo 14, na própria administração. Você pode ler para mim, filho, artigo 14? Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então, no momento, eu reclamo. No outro, na administração. Tanto faz, eles vão
investigar. Só que um investiga através de... e outro investiga através de inquérito civil. Tá tranquilo? Copia, por favor. Chegando em casa, dá uma lidinha no artigo 14, mas por pura precisão, vamos ler os 2 primeiros parágrafos que interessam pra gente, ó. Quando eu vou na administração pública agora reclamar, né, que houve a prática de ato de improbe, eu tenho que fazer por, repete, escrito e eu tenho que assinar. Isso é muito louco, gente. Por que é muito louco? Porque isso reduz a chance de um cidadão comum, até mesmo um coleguinha de trabalho, né, representar que alguém está praticando improbidade. Como é que eu vou ter que me denunciar, porra? Legal? Muito louco, né? Você lê para mim, por favor? Vai lá. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante. Não basta você, né, assinar, você tem que se qualificar. Meu nome é Tício da Silva Sauro, eu trabalho em tal departamento, meu CPF. Vai. Qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Legal. Agora vem cá. Descumprido todos esses requisitos, o que a administração faz? Parágrafo 2º. Então imagine você que eu tinha que fazer uma representação, escrita e assinada com toda a minha qualificação, sim ou não? Eu não assinei. Eu fiz uma denúncia apócrifa, sim ou não? O que vai acontecer? Vai incidir o 14 parágrafo 2º. A representação ela será rejeitada. Vai lá, segue. Segundo, a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no primeiro parágrafo deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Vamos juntos aqui comigo? Então olha para o quadro, ó. Então quer dizer que eu representei, e aqui tem os requisitos no parágrafo 1º de como tem que ser feita a minha requisição, sim ou não? Se eu não cumprir os requisitos, minha requisição vai ser rejeitada, sim ou não? Só que isso não impede 2 coisas. Qual é a primeira? Mesmo, bota aqui, mesmo que a representação tenha sido, isso não impede a representação ao MP. Porque lá no MP, o artigo 7º não exige que eu tenha que me qualificar, que eu tenha que me identificar. Perfeito? Ou seja, se eu tiver com medo, fiz um sinal feio, né? Se eu tiver com medo, horrível, se eu tiver com medo de denunciar na administração, denuncia onde? No MP. Sim ou não? É isso que a lei está dizendo. Agora vem cá, tem uma situação também, segue, por favor, parágrafo 3º. Terceiro, atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Então não impede que eu vá aonde? Ao MP. Segue, vai. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal... Não, depois eu vou ver isso. Pode ser que por minha conta. Isso também não impede da administração seguir por conta própria. Como é que é o nome disso mesmo? Em que a administração toma conhecimento de um fato e ela decide seguir por conta própria. Qual o nome? Autotutela. Copia, por favor, esse esqueminha aqui, que ele é campeão. Só tirar isso aqui para você não confundir. Oi. A conta do Olimpíada faz parte da... É a administração para os efeitos legais. Sim. Então, olha para o quadro. Quer dizer, então, que eu tomei conhecimento da prática de um ato de improbi? Estou roendo as unhas, eu estou com medo até de morrer. Onde que eu vou? Na administração ou no MP? É mais comum que você vá onde? Basta você descer de elevador, sim ou não? Só que o problema, quando você vai na administração, você descobre que tem que fazer, por escrito, se qualificar e assinar. Você fala assim, eu estava com medo de morrer, agora eu tenho certeza que eu vou morrer, né? O que você vai? Você pode deixar de ir na administração e ir aonde? No MP. Isso não impede você ir ao MP, sim? Sabendo que se você não obedecer os requisitos, a representação vai ser rejeitada. Agora, imagine você que você chegou na administração e falou assim, a representação está aqui, mas eu não vou assinar. A administração vai rejeitar a representação? Mas ela está impedida de seguir a investigação por conta própria? Não, o nome disso é autotutela. A administração de ofício pode rever seus próprios atos. Sim ou não? Segue. Vamos lá, agora sim chegamos no 17. Pulo 16, 16 é medida cautelar, vou explicar daqui a pouquinho. Pode.
Cara, isso aqui é tudo exemplificativo. Sabe por quê? No Rio de Janeiro, por exemplo, quem é que descobre muita improbidade? Polícia Civil. Investigando, por exemplo, um crime de tráfico, descobre que tem agentes públicos envolvidos no assunto. Se o agente público praticou corrupção exigindo, isso é coisa de enriquecimento ilícito. Perfeito? Então, assim, isso aqui é meramente exemplificativo, para cair em prova. Porque isso aqui tem contadoria TCU, TCE, TCM, Polícia Civil, Polícia Federal. Tem o próprio povo que pode investigar por conta própria, né? Entendendo que essa investigação é plenamente dispensável. É para efeito de prova isso aqui. Tá? Pula uma linha. Então, chegamos no artigo 17. E aí tem que ter todo o cuidado que eu vou ter que rabiscar esse 17 todinho por causa das decisões do STF. Vamos juntos aqui? Ó, vou ter que apagar só esse pedacinho aqui. Copiou isso aqui do artigo 14? Voltamos, olha pro quadro. Imagine você que a investigação aconteceu no, ou no, e não achamos nem indício de autoria e nem, pronto, o processo é arquivado. Achamos indícios de autoria e materialidade. Vai ter que ter petição inicial. Não tem jeito. Vamos lá. Quem é que propõe a ação de improbidade? Ou seja, quem é que vai protocolizar essa petição inicial? Porque a fase judici é a famosa ação de improbidade administrativa. Sim ou não? Vamos lá, galera. Quem é que vai fazer essa petição inicial? Ela vai ler o artigo 17 caput. Pelo artigo 17 caput é somente quem? Legal. Agora, você tem que interpretar tudo que eu vou te falar a partir de agora. Ou seja, todo o artigo 17, até o final dessa lei, artigo 17 em diante, por meio de 2 ADI. 7042, 7043. São 2 ações de inconstitucionalidade no STF que acabaram com o protagonismo do MP. Ou seja, o MP não faz mais nada sozinho. Pode fazer tanto o MP quanto a administração. Então olha para o quadro. O STF reinterpretou o artigo 17 caput e hoje quem é que propõe a ação de improbidade? Vai, tanto a administração quanto o ente lesado. Quem é o ente lesado, galera? É a administração pública, é o sujeito passivo, lembra disso? Ela vai ler o artigo 17, você vai ver que pelo 17 somente o MP. Mas do ladinho do artigo 17, você pode ver, tem a ADI 7042 e 7043. Perfeito? Você pode ler para mim, filha, por favor? A ação para a aplicação das sanções de que trata esta lei. Ação de improbidade. Será proposta pelo Ministério Público. Seguirá o procedimento comum previsto na lei número 13.105. Que lei é essa? Civil. Código de Processo Civil. Ou seja, toda ação de improbidade, ela vai correr através de um procedimento, ou seja, de um processo comum, e esse processo comum é regido pelo Código de Processo de forma suplementar, porque, em regra, né, todas as regras que a gente tem do processo é o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, tá? Olha para o quadro aqui rapidinho. E eu preciso saber que todo esse procedimento comum, que está no CPC e no artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, ele precisa ser interpretado de acordo com as ADIs 7042 e 7043. Perfeito? Senão eu não consigo entender legal. Foi? Foi. Pronto. Teve a petição inicial. E aí, filho, para a prova de tribunal não tem jeito. Eu tenho que ler todos os parágrafos até chegar a... Bora? Sentença. Não tem uma forma mais fácil de eu te explicar. Então, ó, respira, pega a lei. Ah, professor, não tenho. Bota no celular, cara. Legal? Pra gente ler parágrafo por parágrafo do artigo 17, que eles são essenciais para a prova. Sim ou não? Vamos juntos? Eu vou agora aqui, ó, colocar os acidentes processuais, que são as questões de prova. Nós temos um acidente processual que já tem que estar aqui, ó, que é a famosa contestação. Vamos juntos? Vamos lá, você pode ler para mim, filho? Vai parágrafo, vou interpretando um a um. Primeiro ao quarto divulgado. Na verdade voltou, né? Pode ler, parágrafo primeiro. Quarto parágrafo 4. A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o ponto do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada.
Vamos lá. Competência para ação de improbidade. Você já viu comigo que a ação de improbidade, a competência dela, em regra, é do juízo singular de primeiro grau, que a gente chama vulgarmente de vara, sim ou não? E essa vara, quanto à competência territorial, competência de foro, eu tenho duas situações. Minha colega vai ler de novo e você vai ver aqui, ó, qual é a vara que pode, julgar a ação de improbidade. Você vai ler, filha? Vamos lá. A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante foro do local onde ocorreu o dano. Local do dano. Então olha para o quadro. Se é uma organização que tem, lá no município do Rio de Janeiro, de agentes públicos fiscais que cobram propina para poder não fiscalizar, sim ou não? Essa ação de improbidade, a priori, vai ser proposta onde? No local do dano. Ou seja, o local onde eles cobram as propinas e não investigam, não fiscalizam. Sim ou não? Depois, aonde? Ou da pessoa jurídica prejudicada. Ou da pessoa jurídica prejudicada. Nesse exemplo que eu te dei, um grupo de fiscais do município do Rio que cobram propina para poder não investigar, sim ou não? Sim ou não? Qual é a pessoa jurídica prejudicada? O município do Rio. Então essa ação vai ser proposta numa das varas do município no local onde aconteceu a trama, ou seja, no local onde aconteceu o dano. Sim ou não? Você acabou de descobrir a competência quanto ao local, a competência do juízo. Perfeito? Perfeito. Então olha para o quadro. Onde é que a ação de improbidade vai tramitar? Vai tramitar no local do dano ou no local da pessoa jurídica lesada, prejudicada. Sim? Competência territorial. Foi? Segue, vai. Quinto. A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo determinará a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então olha para o quadro. Vamos interpretar. Não tem jeito. Quais são os elementos da ação? Quando você vai estudar, Quando você vai estudar a ação, que é aquele direito subjetivo de pedir ao judiciário uma tutela jurisdicional, a ação tem 3 elementos. Quais são eles? As partes, o pedido e a causa de pedir. A gente chama o pedido também de objeto ou demanda. A lei, ao invés de falar pedido, botou objeto. Sim? O que a colega leu pra gente? Que todas as vezes que eu tiver mais de uma ação de improbi em que elas tenham o mesmo leia-se o mesmo, e a mesma causa de, mesmo que tenham partes, diferentes, elas tramitarão por prevenção. Sim? Vamos escrever isso? Bora. Quando houver mais de uma ação de improbidade, que tenha o mesmo pedido, ou não, hoje, que pedidos são vários, os mesmos pedidos. Como é que chama o nome pedido mesmo, tecnicamente? Pedido é mesmo que objeto. Se tiver os mesmos pedidos, abre parênteses, objeto, fecha parênteses. E causa de pedir, e não, desculpa, é ou causa de pedir, as ações posteriores tramitarão no mesmo juízo da primeira ação. Como é que chama o nome disso? Porque olha para o quadro. Eu não posso confundir isso com conexão e continência, senão seria outra coisa, seria modificador de competência. Quando eu tenho uma ação que ela tem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, e não é caso nem de conexão nem de continência, não é prevenção. Legal? Abre parênteses. Competência por prevenção. Fecha parênteses. O que seria competência por prevenção? O senhor pode me explicar melhor, professor? Olha para o quadro. A gente está prevenindo que dê merda.
Por quê? Se eu tenho 3 ações de improbidade, sim ou não, que falam sobre o mesmo esquema, é um grupo de fiscais que não fiscaliza posto de gasolina, sim ou não? E eles ganham para isso, né? E essas 3 ações, uma em Niterói, uma em São Gonçalo e uma em Nova Iguaçu, sim ou não? Imagine que o primeiro juízo, ou seja, a primeira ação que foi distribuída, foi no município de Niterói. Eu deixar outras ações tramitando que tenha, o mesmo e a mesma causa de pedir, a chance é que dê merda, que é merda, decisões conflitantes. Imagine você que o juízo de Niterói condenou, o de São Gonçalo absolveu, e o de Nova Iguaçu deu juízo parcialmente pedido, ou seja, condenou alguns e absolveu outros. Olha que feijoada do caralho. Para evitar isso, junta tudo no município de, repete, que foi onde a primeira ação foi distribuída, sim ou não? Primeira, né? Que ela se torna preventa, e aí, ó, por para evitar que dê merda, junta tudo aqui. Eu vou ter uma decisão só, um processo só. Sim ou não? Como é que chama o nome disso? Competência por prevenção. Não confunda isso com conexão e continência, que isso é outra coisa, é modificação de competência relativa. Perfeito? Pula uma linha. Próximo parágrafo. 6º. A petição inicial observará o seguinte. Ponto. Rapidinho. Eu posso apagar essa parte aqui? Tira a foto, eu quero só apagar a parte de baixo. Toda petição inicial tem que obedecer requisitos, sim ou não? Senão não é recebida, né? E petição que não é recebida é petição que é indeferida. Não só porque é inepta. Inepta é um dos casos de indeferimento. Artigo 330 do Código de Processo Civil. Mas petição que não obedece requisito é petição que vai ser indeferida. Perfeito? Por que vai ser indeferida? Porque não tem como eu julgar se a petição não está com os devidos procedimentos. Sim? Sim. Então olha para o quadro. Toda petição inicia para poder ser recebida, e uma vez que eu recebo a inicial, o processo segue. Então toda petição inicial para ser recebida, ela tem que obedecer o quê? Fala para mim. Professor, onde é que estão os requisitos da petição inicial? Quando se trata de petição inicial de improbi, estão no artigo 319 do Código de Processo Civil, que são os requisitos de qualquer petição inicial. E estão também no artigo 17, parágrafo 6º. Então, os requisitos da petição inicial, da ação de improbi, tem que obedecer os requisitos gerais do Código de Processo e os requisitos específicos da Lei de Improbidade Administrativa. Sim ou não? Alguém pode ler para mim, por favor? O 319 você já sabe, né? Endereçar o juízo, qualificar as partes, apresentar as provas que pretende produzir, aqueles requisitos gerais, qualquer petição inicial. Agora eu quero saber os requisitos que são específicos. Quais são os requisitos que eu tenho que trazer numa ação de improbidade administrativa? Você pode ler, filha, o 17, parágrafo 6º. Individualizar as condutas e que mais? Apontar os elementos probatórios mínimos. E provas. Que mais? A ocorrência das hipóteses dos artigos 9º, 10º e 11 desta lei e de sua autoria. Salvo impossibilidade devidamente fundamentada. 2. Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com razão fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive a disposições constantes dos artigos 37 e 80 da Lei do Código de Processo Civil. Vamos ler? Então, quais são os requisitos que, além do artigo 319, eu tenho que cumprir? 1. Individualizar as condutas e juntar a prova dessas condutas. Então, se eu estou falando que o cara enriqueceu de forma... eu tenho que provar que ele enriqueceu de forma ilícita. Se eu estou falando que o cara violou dano, que causou danos, eu tenho que provar que ele causou danos. Se eu estou falando que ele violou o princípio, eu tenho que provar que ele violou o princípio. E, além disso, juntar todos os documentos e as demais provas. Resumindo, o artigo 17, parágrafo 6º é isso. Então, olha para o quadro. Se quer na sua prova que a ação de improbidade, a petição inicial da ação de improbidade, deve respeitar somente os requisitos do CPC, certo ou errado? Deve respeitar somente os requisitos da lei de improbidade, certo ou errado? Tem que respeitar tanto os requisitos do CPC quanto da lei de improbidade. Legal? Copia, por favor.
O parágrafo 6º, não vou ler agora, que é a forma de pedir tutelas. A gente vai mexer daqui a pouquinho nisso. Pulo o 6º, não quero mexer nele agora. Imagine você que foram cumpridos todos os requisitos. Parágrafo 6º, não precisa nem ler. A petição vai ser, repete, recebida. E uma vez que a petição é recebida, o processo segue. Sim ou não? Show. Então olha para o quadro. Quer dizer então que tanto o MP quanto o ente lesado, ou seja, a administração pública, podem fazer a petição inicial da ação de improbi, essa ação que vai correr por um processo comum, de acordo com o CPC e o artigo 17 da Lei de Improbidade. Sim ou não? Sim. Essa ação, ela vai tramitar onde? No local do dano ou no local onde aconteceram os atos de improbi, ou seja, no local onde aconteceu a sacanagem, infelizmente. Essa ação que vai tramitar nesses locais, a petição inicial, para ser recebida, tem que respeitar os requisitos do artigo 300 e do artigo 17, parágrafo 6º, sim ou não? Ou seja, basicamente o que interessa aqui para você agora é saber que pelo 17, parágrafo 6º, vai ter que individualizar a conduta e juntar provas, juntar os demais documentos e as demais provas que tem que produzir. Basicamente, vemos no molhado aqui, tá? Uma vez que foram cumpridos todos esses requisitos, a petição inicial vai ser recebida e nós seguimos o processo, sim ou não? Quando eu digo para você que a petição foi recebida e nós seguimos o processo, o que eu quero saber agora? A contestação. Por quê? Quando eu falo para você que vai seguir, porque a petição inicial foi recebida, o que vai acontecer aqui? A citação do réu, para ele poder apresentar a sua contestação. Sim ou não? Sim. Então olha para o quadro, vamos voltar desde o início. Eu tenho a suspeita que um agente público praticou improbidade, sim ou não? O que eu tenho que fazer? Investigar. Legal? Eu investigar para quê? Para juntar indício de autoria e materialidade. Quem fez e como fez. Essa investigação vai acontecer no âmbito da administração dentro de um PAD. Ou no âmbito do MP dentro de um inquérito civil público, sim ou não? Se essa investigação não conseguir juntar indício de autoria e nem materialidade, o processo segue para o arquivo. Se ela conseguir juntar indício de autoria e materialidade, o que acontece? Não vou arquivar. Vai ter que propor ação de improbidade, sim ou não? Essa ação que segue por um processo comum, regida pelo CPC e pelo artigo 17 da LIA, sim ou não? Lembrando que elas devem ser interpretadas de acordo com a ADI 74.2, 74.3. Como é que começa a ação de improbidade? Por uma petição inicial. Qualquer ação começa pela petição inicial. Essa petição inicial pode ser feita pelo MP ou pelo ente lesado, sim ou não? Sim. Apesar do artigo 17 falar que é só MP. Corrigimos, o STF entende que é tanto MP quanto ente lesado, sim ou não? Essa petição inicial para ser, repete, recebida e o réu ser citado para apresentar, contestação, tem que respeitar todos os requisitos, sim ou não? Sim. Quais são os requisitos? Artigo 319 do CPC, que vai trazer os requisitos, gerais, e o artigo 17, parágrafo 6º da LIA, que vai trazer os requisitos específicos da petição inicial, sim ou não? Que basicamente são individualizar a conduta e juntar prova dessas condutas, juntar documentos e as demais provas que pretende produzir, sim ou não? Sim. Respeitado todos os requisitos, a petição inicial vai ser recebida e o réu vai ser citado para apresentar contestação. Sim ou não? Sim. Perfeito. Qual é o prazo da contestação? Quanto? 15. Aqui são 30. E não está dobrado. Prazo comum de 30 dias. Vamos ler? Toma cuidado, tá? Esses prazos cagam todo o Código de Processo Civil. É tudo diferente. Foi? Vamos ler, filha. Você pode ler para mim, por favor? É o artigo, parágrafo 7º. 30. 15 é no CPC. Aqui são 30. Foi? Então, apesar do Código de Processo Civil falar que, em regra, os recursos têm prazo de... Aqui, na Lei de Improbidade, o prazo é de 30. E não é prazo dobrado, é prazo comum mesmo, 30. Foi? Vai. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que aconteça no prazo comum de 30 dias. O que é prazo comum de 30 dias? Olha para o quadro. Eu posso ter 30 réus. Posso ou não posso? Posso. Se eu tenho, 30 réus, o prazo de 15... Não, o prazo de... Vai correr para todos eles juntos. É prazo comum, não é prazo individual nem sucessivo. Perfeito? Então, esse prazo, eles são comuns.
Perfeito? Por que é comum, gente? Porque eu não conheço uma vara de improbidade no Brasil que seja processo físico. É tudo processo eletrônico, então não tem por que correr de forma separada. A gente pode acessar o processo a qualquer momento. Perfeito? Segue, vai. Oitavo. Oitavo e nono advogado. Nono A. Nono A. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo. Ponto, olha pra cá. Presta atenção. Pessoal, olha pro quadro, ó. Não tem como, presta atenção aqui rapidinho. Não tem como a gente não ser técnico para te explicar isso. Deixa eu explicar para você aqui rapidinho. Você vai fazer uma prova para trabalhar num tribunal. Se você não souber o procedimento da porra da lei, não tem porque você tá aqui, né? Quem não te explica é porque não sabe. Perfeito? Né? Professor de administrativo tem que saber processo civil, sim. Se eu não souber processo civil, eu não sou professor de direito, porra. Legal? Então tem que saber. Perfeito? Deixa eu explicar aqui, ó. Toda contesta, ela tem duas partes, 336 e 337 do CPC. O 336 é o mérito. O que é mérito? É aquilo que nós vamos impor. Então, se na petição inicial, o MP e a administração falam que o meu cliente enriqueceu de forma... Na contestação, vou falar que ele não enriqueceu de forma ilícita, sim? Então, todos os pedidos que eu tenho na petição, eles serão impugnados no mérito da contestação. Então, toda contestação tem que ter mérito, sim ou não? E se eu não contestar? Eu sou revel, eu sofro a river, mas calma, na ação de improbidade não tem riveria não, já vou falar isso com você, tá? Mas em regra, no Código de Processo Civil, se eu não contesto, eu sou revel, sim? Agora, tem algumas matérias que eu tenho que alegar antes do mérito. Essas matérias que eu tenho que alegar, antes do... Elas são no artigo 337, são as famosas preliminares de mérito. Professor, me dá exemplo de uma preliminar de mérito? Por exemplo, o meu cliente, ele foi, no local errado. E por isso não conseguiu apresentar, uma contestação boa. Porque quando ele tomou ciência da citação, faltavam só 2 dias para o prazo acabar. Dá para fazer uma boa contestação? Não. Então, ele foi citado de forma errada, sim ou não? O erro de citação é a primeira preliminar de mérito. Sim ou não? Ou seja, antes de eu discutir, antes de eu falar que ele não cometeu enriquecimento, eu falar, excelência, calma aí, eu até quero falar mas infelizmente eu tenho uma preliminar antes. Qual? Ele foi citado no local errado. E aí não dá para nós falarmos antes do senhor resolver essa preliminar de mérito. Sim ou não? Acontece que é o seguinte, presta atenção. Antigamente, só pelo fato da, citação, cabia agravo de instrumento. Agora não é mais, Agora só cabe agravo de, da rejeição da preliminar de mérito. Então, todas as vezes que uma preliminar de mérito for cabe agravo de instrumento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem como referência a lei antiga. A lei antiga falava o seguinte, basta receber a petição inicial e cabia agravo de instrumento. O texto era assim, do recebimento da petição inicial caberá agravo de instrumento. Sim? Agora não. Agora só cabe agravo de, da negativa da preliminar de mérito. Sim ou não? Quer anotar isso? Deixa eu ditar para você, vamos lá. Bota seu caderno. Pela lei antiga, e sublinha a palavra antiga, para você nem no dia chegar em casa você se confundir. Pela lei antiga, do simples recebimento da petição inicial, pela lei antiga, do simples recebimento da petição inicial, vou usar até o verbo correto, cabia agravo de instrumento. Estou falando da lei antiga. Pela lei antiga, do simples recebimento da petição inicial, cabia agravo de, instrumento. Hoje não cabe mais. Sublinha, hoje não cabe mais. Podemos? Agora vamos para a lei de hoje, Hoje,
caberá agravo de instrumento hoje caberá agravo de instrumento das decisões judiciais que rejeitam as preliminares de mérito. Judiciais que rejeitam as preliminares de mérito. Foi? As preliminares de mérito. Foi? Então, antigamente, bastava receber a petição inicial que a gente fazia um agravo de... Hoje não é mais assim. Hoje o que cabe agravo de instrumento é da decisão judicial que rejeita a preliminar de mérito. Perfeito? Que rejeita as preliminares do artigo 337. Então, por exemplo, eu falei para o juiz, excelência, meu cliente é servidor público, sim ou não? Tem que ser citado aonde? Ih, essa regra mudou, só vai ser citado onde ele trabalha se não achar onde ele mora. O código novo mudou. Mudou. Então, eu tenho que buscar ele aonde? Primeiro onde ele, para somente depois aonde ele, e inverteu essa regra. O oficial de justiça foi lá primeiro onde ele trabalha, para depois onde ele, então ele foi citado num lugar errado. Sim ou não, gente? Prejudicou a defesa dele consideravelmente. Ele perdeu o prazo, perdeu tempo, né? Enfim. Aí eu fui, o advogado, alego essa preliminar de mérito. O juiz vê que eu tenho razão e caga. Qual é o recurso que eu faço? Agravo de instrumento, que é uma decisão interlocutória agravável. Sim ou não? Pula uma linha. Então, eu fiz o agravo de vai. E imagine que esse agravo foi improvido. Simples, senão vai mudar tudo. E o processo vai seguir. Segue para onde? Para o mérito da contestação. Aí o juiz que rejeitou a preliminar agora vai analisar o mérito. Então, se na inicial falava que enriqueceu de forma, eu vou falar que não. Isso é um mérito, sim? O problema é que esse processo de improbi, hoje dele cabe acordo. Antigamente não cabia. Hoje cabe. O acordo de não persecução civil. Ou seja, antes da gente analisar o mérito da... Se a gente entende que é possível ter um acordo, a gente pede para o juiz interromper o prazo da contestação. Para quê que a gente interrompe? Para sentar aí, negociar. Foi? Você pode ler, filho, o próximo parágrafo. Acho que eu ganhei o 9º. Não, 10º. 10A, né? 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 dias. Vamos juntos? Quero observar isso também. Vai lá. Ó. Havendo a possibilidade, olha aqui, não confunda, hein? De ANPC, não confunda com ANPP, que é não persecução penal. Perfeito? Havendo a possibilidade de ANPC, abre parênteses. O que é ANPC? Acordo de não persecução civil. Ué, professor, o senhor não falou que essa porra não é mais uma ação civil? Cara, tá cheio de calombo, não fica nervoso não. Legal? Então, havendo a possibilidade de ANPC, o que é ANPC? Acordo de não persecução civil. Onde é que ele está? Artigo 17b da Lei de Improbidade. Então, havendo a possibilidade de acordo de não persecução, civil, ANPC, antes mesmo da análise da preliminar de mérito e do mérito, antes mesmo da análise das preliminares de mérito e do mérito, as partes, quem são as partes? Autor e réu. Agora, o problema é que você tem que saber quem é, autor e quem é réu. Quem é autor? MP ou o ente lesado. Quem é o réu? O agente, público, que pode estar junto ou não de um partícipe, sim, mas a sua defesa. Porque aqui tem que ter defesa técnica. Foi? As partes podem
pedir ao juiz, troca de caneta, por favor, então risca depois para dar ênfase. Podem pedir ao juiz a interrupção do prazo para contestar, ou seja, do prazo para apresentar. Qual é esse prazo mesmo? Então vai pedir a interrupção desse prazo aqui. A interrupção do prazo para contestar por até 90 dias. Sim ou não? Ponto. Esta interrupção serve para as partes negociarem. E olha para o quadro. Essa negociar pode sair sim ou não, né? Sim. Como qualquer negociação, pode dar bom ou pode dar ruim. Olha para o quadro. Se houver, acordo, aí eu já vou ver com você. Vai sair pelo 17B. Não vai dar nada. Porque é um acordo de não persecução. O que é persecução? Correr atrás. Ou seja, o MP e a administração, o ente lesado, estão se comprometendo com o agente público que eles vão parar por aqui. Não vão correr atrás para punir o cara. Sim ou não? Calma que eu já vou ver com você como é que é a solução, ou seja, como é que acontece quando há acordo. Sim? Se não houver, repete, acordo, né? Aprecia a contestação, marca as audiências de, repete, instrução e julgamento e profere a sentença. Resumindo tudo que a gente viu até aqui. Vamos deixar ficar vocês lendo só lei. Então olha para o quadro. Imagine você que antes de apresentar a contestar, antes de falar de mérito preliminar, as partes, ou seja, o MP, o ente lesado e o agente público e seu advogado, viram a possibilidade de ter um acordo. O que eles fazem? Eles pedem para interromper esse prazo da contestar por até 90 dias, sim ou não? Para quê? Para que eles possam negociar. Se a negociação deu bom, vai acabar por aqui mesmo, acordo. Se a negociação não deu bom, a parte, ou seja, o agente público apresenta a sua... O juiz analisa a contestação, segue para a IJ, ou seja, produção de provas, e ele profere a sentença. Essa sentença pode condenar ou absolver. Se condenar, você já viu comigo, condenar quê? Perda da função pública, perda de bens e valores, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de se relacionar com a administração, mais ressarcimento ao erário se houver. Sim ou não? Se absolver, não vai ter nada disso. Aqui não tem meio termo, ou condena ou absolve. O meio termo aqui é antes da sentença fazer acordo. Se não teve acordo, é no pau. Sim ou não, gente? Pula uma linha. Coloca o seu caderno. ANPC. Vamos estudar separado o que é o acordo de não persecução civil. ANPC. E óbvio, né? Não precisa nem te falar. Proferi a sentença. Condenei o réu, sim ou não? Ou absolvi o réu. Da sentença cabe apelação. Aí essa porra segue em direção ao tribunal e a Brasília. Foi? Pula uma linha. Quem já fala agora? ANPC. Acordo de não persecução civil. Sim ou não? Pula uma linha. Deixa eu ver. Não copia. Eu vou apagar tudo e você vai juntinho comigo refazer o procedimento. Foi? Fecha comigo. Depois tem que falar de um prazozinho aqui com você. Então vamos lá, ó. Não copia nada, vem junto comigo. Ó, eu tenho a suspeita que o agente praticou improbi. Começa o quê? Uma investigação. Essa investigação, ela rola onde? Vai no MP, por meio de um inquérito civil público. Ou na administração, por meio de um PAD. Artigo 7º e artigo 14, sim? Uma vez que eu encerro, a investigar, e infelizmente tem indícios de autoria e tem materialidade,
que eu vou fazer agora? Infelizmente, petição inicial. Ou seja, eu encerro a fase administrativa e vou para a fase judicial. Nessa petição vai inicial, que é feita por quem? Pelo MP e pelo ente lesado. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o óbvio, né? O que é o óbvio? A gente espera que uma vez foi apresentada a petição inicie, que se respeite em todos os requisitos. Quais são os requisitos da petição inicial? O artigo 319 e o artigo 17, parágrafo 6º. Esse aqui, ó. Sim ou não? Respeitado todos os requisitos, a petição inicial será recebida. A lei de improbidade diz que ela vai ser autuada. Não, recebida. Que autuada é quando eu tenho juízo único. Sim, tem que passar para a distribuição e ser recebida. Uma vez que ela vai recebida, o que vai acontecer? O certo aqui é o juiz abrir o prazo da contestação. Sim ou não? Qual é esse prazo mesmo? O problema é que as partes, às vezes, ou seja, o advogado, né, do servidor público e o servidor, o MP e o ente lesado, eles podem ver aqui a possibilidade de né? Como é que é esse acordo mesmo? ANPC. Acordo de não persecução. Se eles entendem que tem possibilidade de, eles vão ter que negociar, aí vai interromper o prazo de contestação por até... Cuidado, que eu vejo direto em prova falando suspender. É interromper. Sim ou não? Sim. Uma vez que esse prazo ele foi, repete, as partes sentaram para negociar, eu posso ter dois resultados da negociação. Sim ou não? Ela pode ser positiva ou ela pode ser... Se a negociação for simples, cara, houve acordo. E aí a gente vai ter que ver agora qual é a solução. Como é que acontece? Qual é o fim? Agora, se não houve, acordo, o que acontece se não tem acordo? Recebe a contestação, marca as audiências de instrução e nessas audiências as partes vão produzir as suas e o juiz lê a sentença. Pode ler em audiência ou pode marcar uma data para ler ou publicar em diário oficial. Essa sentença ela pode ser na forma do artigo 12, lembra do artigo 12? Hein? As sanções, lembra? Suspensão dos direitos políticos, multa, proibição, lembra disso? Ou ela pode absolver, quando ela absolve não vai ter sanção. Sim ou não? Vamos agora ver como é que ficou esse acordo. Artigo 17b, vamos ler juntos? Atravessa uma petição. Eu já fiz um. O que a gente faz? A gente não faz sem juízo. A gente procura o MP e fala em possibilidade de acordo. Porque ele diz que as partes devem procurar. Ou seja, significa dizer que nós já fizemos uma reuniãozinha antes e já chegamos em juízo e falamos, já estamos discutindo isso há 2 semanas, há a possibilidade de acordo. Perfeito? Geralmente o que o juiz faz? A lei diz que interrompeu o prazo. Ele pode até receber, mas o certo é entre o recebimento da petição inicial e a contestação, as partes fazem a famosa preliminar, descobrem que tem possibilidade de acordo, e apresenta uma petiçãozinha dizendo que tem acordo. Perfeito? Não, bem diferente. Estou te falando, não confunde, hein? Perfeito? NPP também é feito pela defesa, mas tem que ser homologado pelo juiz. Legal? É a mesma merda, só que o objetivo aqui é final. Não, Ministério Público. Quando eu falo em parte, quem é parte? Vamos lá? O MP, geralmente mais o ente lesado, por exemplo aqui, o Estado do Rio de Janeiro, e o servidor público e seu advogado. Não, ele propõe não, né? O juiz que vai não. O juiz ele só homologa, o juiz não é parte desse acordo não. Quem são as partes? Eu coloquei aqui, ó. Quem são as partes do acordo? Não, são os dois. É. Por isso que eu tenho que fazer uma reunião antes. Por isso que interrompe o prazo para a gente negociar. Essa negociação, ela é extrajudicial. Sim, entendi. Aqui são as partes, exato. É a única diferença básica. Lá no MP, o MP propõe, se não propõe, remete à instância superior do MP. Isso. É o 28A do CPP, entendi.
Mas aqui tem que entender, né? Aqui é processo civil, lá é processo penal, entendeu? Vamos juntos? Foi. Então olha para o quadro. Vamos ver agora o que acontece quando tem o acordo. Porque se não tiver acordo, vai para onde? Vai. Quero ver agora quando tem acordo. Vamos lá? Bota seu caderno. A NPC. Teve acordo. 17b. Você pode ler, Felipe, por favor? O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução. Então olha para o quadro. As partes viram que tem possibilidade de acordo e o MP celebrou o acordo. Perfeito? Vamos lá. Celebrar acordo. Desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. Então olha para o quadro. Para eu falar que houve acordo, esse acordo tem que ter alguns resultados mínimos. Pode ter mais? A lei fala em resultados e tem que ter alguns requisitos mínimos. Pode ter mais? Também pode, mas aqui são mínimos. Quais são os resultados mínimos? Vai lá. O integral ressarcimento do dano. Então se teve, dano, tem de haver ressarcimento, o quê? Integral. Depois. 2. A reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida. Reversão à pessoa jurídica, lesada. Então olha para o quadro. Se a pessoa jurídica lesada foi o município do Rio, além de ter o ressarcimento integral, o município do Rio tem que reverter a ele o prejuízo. Sim ou não? Então olha para o quadro rapidinho, presta atenção. O primeiro resultado que eu tenho que ter do acordo de não persecução, olha para o quadro. Se houver dano, tem que ter. E se houve, alguém lesado, né, tem de haver a reversão à pessoa jurídica lesada. O que é reversão? Tem que devolver à pessoa jurídica lesada o que ela ficou no prejuízo. Sim? E o último? O que mais? Parágrafo 1º. Então olha para o quadro. Os outros requisitos são os outros. Esses aqui são os requisitos mínimos. Pode ter outros? Pode. É muito comum o MP colocar uma medida compensatória. Por exemplo, além de você, agente público que aprontou, ter que ressarcir o erário, além de você ter que reverter a pessoa jurídica lesada o que você pegou, você vai ter que fazer um curso de boas práticas. Sim ou não? Sim. Né? Que imagine que não vai ser demitido, não vai perder o cargo. Né? Mas eu tenho que ensinar ele a não fazer mais besteira. Perfeito? Legal. Agora segue, Primeiro, a celebração do acordo a que se refere o caso taxativo dependerá cumulativamente. 1. Da oitiva do ente federativo lesado. A oitiva do ente lesado. Quando a gente fala de ente, lesado é o ente federativo, ou seja, União, Estado, DF e municípios. Sim ou não? Então eu tenho que ouvir o ente lesado. 2. De aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquérito do serviço se anterior ao ajuizamento da ação. Legal, então tem que ter aprovação do MP. Só que olhar para o quadro, rapidinho. Quando a gente já fala em aprovação do órgão superior do MP, tem que ter um prazo. Qual é o prazo? Até 60 dias. Essa negociação que gerou acordo, como é que é o acordo mesmo? ANPC, ele pode acontecer a qualquer momento. Qual é o único momento quando não pode mais ter ANPC? Se a sanção transitou em julgado. E a sanção que transitou em julgado já foi, por exemplo, cumprida. Vou colocar isso para vocês em observação, tá? Então olha para o quadro, rapidinho. Eu quero saber o seguinte. Houve o acordo, não houve? Houve. Só que para ter esse, como é que terminou? Houve, repete, ressarcimento integral dos danos e houve reversão à pessoa jurídica lesada do prejuízo que ela sofreu. Ou seja, a pessoa jurídica lesada foi indene e a administração também foi indenizada. Houve ressarcimento e indenização, sim? Agora, eu tenho que analisar os requisitos para ter esses resultados. Quais são eles? Tem que ter a oitiva do ente lesado. Então, olha para o quadro rapidinho.
Imagine que é um esquema de corrupção que acontece no Estado do Rio de Janeiro. Quem tem que ser ouvido? O Estado. Tem que ter aprovação do órgão superior do MP, sim ou não? Num prazo de até 60 dias. E tem que ter homologação judicial. Tendo todos esses requisitos e respeitado esses resultados mínimos, houve o acordo e o processo chega ao fim. Sim ou não? Agora, uma vez que não houve acordo, seja porque, por exemplo, o juiz não homologou, seja porque não conseguiu esses resultados mínimos, o que acontece? Vou para a sentença. Só vai ter sentença se não houver o acordo. Sim ou não? Porque aqui é uma natureza homologatória, uma sentença condenatória absolutória. Foi? Legal. Pula uma linha. Copia aqui, que eu vou juntinho com vocês, não entendeu, volta, eu vou colocando ali que a letra não é uma merda. Mas bota uma observação, que eu quero saber o seguinte, você tenha na mente, ó. Esse acordo de não persecução, cível, ele pode acontecer a qualquer momento, desde que não tenha ainda tido trânsito em... Legal, vamos anotar isso. Copia aí, por favor. E esse pedaço aqui não copia não, que eu vou te editar. Então olha pro quadro aqui. Vai copiando e vai entendendo comigo, ó. Houve investigação aonde? No MP e na administração. Para verificar o quê? Se tem indício de autoria aí, a gente suspeita que um agente público aprontou, sim ou não? Se não tem indício de autoria e materialidade, o processo vai ser Não, teve indício de autoria, tem materialidade. Petição inicial. O MP mais o ente lesado, ou sozinho, eles vão apresentar a petição inicial da ação de improbidade, pego essa petição inicial, mando para um juízo. E o juiz vai analisar o quê? Os requisitos, 319 e 17, parágrafo 6º. Respeitado todos os requisitos, a petição vai ser legal. Uma vez que ela foi recebida, certamente, o que a gente espera é que se apresente uma contestação no prazo de 30 dias. Sim ou não? Apresentada a contestação no prazo de, 30 dias, eu vou analisar um negocinho aqui. Só que às vezes, a parte, ou seja, MP, o advogado, o agente público, a administração, verificam a possibilidade de um acordo, sim ou não? O famoso AN, e aí eles vão pedir para interromper o prazo por até 90 dias. Qual o prazo? Esse de 30. Esse de 30 vai ser interrompido por até, 90 dias. Uma vez que esse prazo foi interrompido por até, 90 dias, as partes entram para fazer a famosa negociação. Negociando, pode ou não ter o acordo. Se eu não tenho o acordo, o processo segue. Se eu tenho um acordo, é porque eu tenho os resultados mínimos. Quais são eles? Houve ressarcimento integral dos danos e a pessoa jurídica lesada, ela foi revertida, ou seja, ela foi indenizada. E para ter o ANPC, tem que ter alguns requisitos. Qual é o primeiro? A oitiva do ente federativo lesado, a aprovação pelo órgão superior do MP por até 60 dias e a homologação judicial do acordo. Cumprido todos os requisitos, tendo os resultados mínimos, o acordo foi celebrado e fim. O processo acabou aqui. Sim ou não? Qual o problema? É quando eu não tenho o acordo. Aí o que o juiz faz? Volta às vacas frias. Ele recebe a contestação, analisa as preliminares de mérito e o mérito. Lembrando que se ele não analisar a preliminar ou negar, cabe agravo de instrumento. Sim ou não? Analisada a contestação, seja na preliminar ou no mérito, seguimos para a IJ, produção de provas, e seguimos para a sentença, condenando na forma do artigo 12, sim ou não, ou absolvendo. Perfeito? Perfeito. E lembrando que da sentença cabe apelação. Copie, por favor, um texto que eu vou ditar sobre o momento da celebração do acordo. Vai lá. Organiza aí para a gente poder ditar isso. Vamos lá. Para você levar para a prova, qual é o momento para celebrar o acordo? Vai a qualquer momento. Porque quando eu leio o artigo 17b, parece que só vai ter acordo até quando? Até a contestação. Legal? Mas é óbvio que eu posso sentenciar, a parte recorre em grau de apelação. Tem acordo no tribunal, qual o problema? Nenhum. Saiu a apelação, a parte fez um recurso especial ao STJ. No STJ teve acordo, qual o problema? Nenhum. O que aconteceu no STJ? A parte fez um recurso extraordinário ao STF. No STF teve acordo. Qual o problema? Nenhum. Então esse acordo ele pode acontecer a qualquer momento. Basta não ter transitado em julgado e cumprido pena, que aí não tem como você falar mais. O que passou, passou. Perfeito? Vamos lá? OBS 1. Apesar da lei, no artigo 17b, afirmar somente o MP pode celebrar o acordo, o STF, na ADI,
Não, né? Nas ADI. Nas ADIs. O que é ADI mesmo? 70.4.2 e 70.4.3. O STF afirmou nas ADI 70.4.2 e 70.4.3 que o ente lesado também pode celebrar o acordo. Afirmou que o ente lesado também pode celebrar o acordo. Foi? Então, se quer na sua prova assim, o Estado do Rio de Janeiro celebrou o acordo de não persecução com agente público corrupto. Certo ou errado? Certo. Não é só MP não, perfeito? OBS 2. Posso? Nada impede que o acordo possa ser celebrado. Nada impede que o acordo possa ser celebrado em grau de recurso. Isso aqui, ó, é STJ, informativo 728. Então, nada impede que o acordo seja celebrado em grau de recurso. Se o acordo está sendo celebrado em grau de... é porque já houve sentença. Em grau de, recurso, vírgula, após a sentença. Vamos lá, informativo, 728 do STJ. Eu sei que pode ter dúvida em casa. Quais são os graus de recurso? No TJ, no STJ e no STF, concorda? Isso. No TJ, apelação. No TJ, recurso especial. E no STF, recurso extraordinário. Então, mesmo que eu tenha em grau de, recurso, ainda está vivo, não transitou em... dá para ter acordo, perfeito? Então, se botar na sua prova assim, foi celebrado o acordo de não persecução civil, na decisão plenária do STF recebe... perfeito, não tem problema nenhum. Perfeito? Enquanto eu tenho a bola rolando, ainda não transitou em julgado, cabe acordo. Perfeito? Show de bola. Pula uma linha. Apelação, STJ, RESP, recurso especial, STF, REX, recurso extraordinário. Aonde, desculpa? Aqui? Reversão à pessoa jurídica lesada. STJ é RESP, recurso especial. Foi? Foi. Pule uma linha. Estamos quase acabando. Então quer dizer que eu celebrei o acordo, o processo vai acabar. Se eu não tenho um acordo, eu cheguei na sentença. Sim ou não? Bota seu caderno. Prescrição em matéria de improbidade. Eu vou terminar com prescrição, vou dar intervalo. Quando eu voltar, antes de mexer com a lei 12.846, eu vou fazer os principais apontamentos da jurisprudência, perfeito? Tem que saber, não tem jeito. É o que mais tem em prova hoje são as decisões do STF, se pode ou não pode regredir, se pode ou não pode hoje condenar por modelo culposo, eu vou ver todos eles com vocês, perfeito? E alguns pontos outros da lei que eu acho relevante, que não deu para ver aqui, tá? Como, por exemplo, medida cautelar. Vamos ver logo agora? Prescrição? Não, vamos ver logo agora? Acho que dá para a gente ver se estão cansados, mas dá. Vamos botar bota seu caderno, né? Medidas cautelares e tutelas provisórias. Medidas cautelares e tutelas, provisórias. Copie que eu vou apagar para colocar menorzinho aqui no quadro para a gente poder ficar melhor. Então, medidas cautelares e tutelas provisórias. Não pode pôr um acordo que é muito comum na ACP, o termo de ajustamento de conduta. Desde que eu tenha um direito disponível e transigível. Entendeu? Então, por exemplo, é uma ação civil pública para tratar direito da criança. Não tem como ter acordo nisso daí. Que é um direito intransigível e indisponível. Agora, é um acordo para tratar sobre orçamento. O orçamento ele é disponível ou transigível. Não é esse acordo não. Eu sei, você está querendo falar do 334, aquele que a qualquer momento o juiz pode...
Esse aqui quem chama é o MP. Inclusive o juiz só homologa, hein? O juiz não é parte desse acordo, tá? Esse, o 334, esse você está falando conciliação e mediação, né? Esse não, nesse não. Valeu. Vamos aqui colocar ali menorzinho no quadro, que eu quero colocar para vocês, ó, 3 situações. A concessão de tutelas provisórias durante o procedimento, que a lei diz agora que é expresso. As medidas de indisponibilidade dos bens, porque às vezes, né, o cara quando descobre sendo processado por improbi, o que ele faz? Sai vendendo tudo. Quando sai a sentença não tem mais nada, perfeito? E o afastamento do servidor público durante o processo de improbidade. Porque às vezes, se o servidor não for afastado, o que ele faz? Todo dia que ele trabalha, ele destrói uma prova, né? Taca fogo no HD, ameaça uma testemunha, dá porrada em alguém. Aí as provas vão sumindo, perfeito? Então é bom que eu afaste ele do órgão público, né? Da repartição, perfeito? Então vamos lá. Posso apagar aqui? Vamos de novo colocar aqui no quadro, você vai ficar cansado, mas nunca mais você vai esquecer. Eu tenho quantas fases no procedimento de improbidade? 2. Uma de investir e uma de judir. Então eu começo a investigar no PAD ou no inquérito civil público, avanço para uma petição inicial e termino com uma sentença. Sim ou não? Sim. Presta bem atenção. E aí, eu preciso entender 2 coisas. Durante esse processo na via judicial ou na via administrativa, podem ter 2 cautelares aqui. Qual é a primeira? A indisponibilidade de quê? Por exemplo, de bens. E o afastamento do servidor. O afastamento do agente público. E dentro dessa etapa judicial, é até possível antes, tá? Mas eu vou colocar aqui embaixo para você não confundir. E a gente pode também, na etapa, judicial ou administrativa, mesmo sendo mais comum na etapa, judicial, a concessão de tutelas provisórias. Vamos entender uma a uma. Vamos começar com a mais fácil, que é a tutela provisória. Aí, quando a gente voltar do intervalo, a gente fala de prescrição em matéria de improbidade e revê os prazos. E a gente fecha. E aí fala sobre, rapidinho, da lei anticorrupção. Aqui, ó. Coloca no seu caderno, tutelas provisórias. Todas as vezes que a gente busca o poder judici e a gente faz um pedido ao juiz, ao judiciário, a gente quer uma tutela jurisdicional. Né? Tem gente que vai para o judiciário por vingança, por não ter mais o que fazer, mas em regra a gente procura o poder, judiciário querendo uma tutela. O que é tutela? Uma resposta do poder judiciário. E essa resposta ela pode ser boa ou ruim, mas a gente quer uma resposta, sim ou não? Vamos ter a resposta à tutela jurisdicional. E essa tutela jurisdicional, ela pode ser exauriente ou ela pode ser provisória, sim ou não? Se a tutela for, exauriente, o processo chegou ao fim e foi analisado o mérito. Geralmente, quando você fala em tutela exaurir, a gente está falando de sentença ou de um acórdão, sim ou não? Mas o processo chegou ao fim. Excepcionalmente, a gente também pode ter, tutelas exaurir, regra ou exceção? Exceção. A gente pode ter tutelas exaurientes de forma excepcional por meio de decisão interlocutória. São as famosas decisões interlocutórias terminativas. São aquelas decisões que põem fim a uma parte do processo. Perfeito? Então, por exemplo, eu processo ela e ela dizendo que elas me devem, sim ou não? Alegando uma responsabilidade soli, ela quebra, consegue provar que não é responsabilidade, solidária, que ela já me pagou, sim ou não? Ela me deve? Não mais. Quem me deve agora? Ela saiu do processo, não saiu? Saiu. Como é que o juiz vai tirar do processo? Com uma decisão interlocutória que tira uma parte do processo.
Pronto, é uma decisão interlocutória que põe fim ao mérito para ela e manda seguir para ela, sim? Então, excepcionalmente, eu posso ter, repete, decisão exauriente por meio de decisões interlocutórias. Só que isso não é regra, isso aqui é exceção. Exceção, o processo chega por meio de uma ou por meio de um acordo. A sentença é no juiz e o acordo é em um tribunal. Perfeito? Agora, é possível também que eu tenha as decisões, provisórias. As decisões elas não trazem o fim e elas também não analisam o mérito. Sim ou não? O que uma decisão interlocutória faz? Depende. Se for uma tutela provisória de urgência, ela está analisando por meio de uma liminar um caso de urgência. Ou seja, que tenha fumbone iuris e periculo in mora. Então, por exemplo, eu estou com minha mãe no hospital, morrendo, e o plano não quer pagar a cirurgia. Eu peço uma tutela provi, legal? Ou seja, alego um caso de urgência e o juiz vai conceder uma liminar mandando operar. Sim ou não? Então, uma liminar de urgência, uma tutela provisória de urgência. Mas eu também tenho a tutela provisória de evidência. A tutela provisória de evidência também é uma decisão liminar, só que sem urgência. Ué, professor, se é sem, repete, urgência, qual é a base dela? Documental. Eu tenho uma prova documental tão forte que ela é irrefutável. Sim ou não? Então eu peço uma, liminar. Por exemplo, eu comprei um imóvel no leilão, sim? O imóvel está ocupado. Eu posso entrar nele à força? Não. Não posso não. Existe uma defesa da posse quando tem agressão na hora. O cara está morando um tempão, né? Eu arrematei o imóvel que ele não quis pagar e eu quero tirar ele de lá para eu entrar. Como é que é o nome dessa ação? Ação de emissão na posse. Não é reintegração porque eu nunca tive posse. Perfeito? Eu vou fazer uma ação de emissão na posse. Junto com essa ação de emissão eu peço uma tutela provisória de evidência. Eu tenho urgência em entrar naquela porra? Não, já tenho casa. Ali é meu investimento. Eu estou querendo pegar aquilo para investir, para ganhar dinheiro, não para morar. Perfeito? Não tem como eu falar para o juiz que eu tenho uma urgência. Eu tenho uma evidência, uma prova documental tão forte, a ata de arrematação do leilão, dizendo que aquela porra é minha. Ele tem que sair. Então, o meu pedido liminar não está baseado em... Está baseado em evidências documentais. Por isso que é tutela de evidência. Sim ou não? A lei de improbi diz que no curso da ação de improbi o juiz pode conceder, tutelas provisórias de urgência. Ou seja, situações em que dentro desse processo aconteçam, que o juiz vai ter que agir. Por exemplo, uma penhora. Não confunda com penhor, é uma penhora. Onde o juiz mandar penhorar um bem, porque se não mandar penhorar o réu vai vender e quando chegar a sentença não tem mais nada. Depende. Essa tutela aqui a gente pode discutir, mas ela tem mais natureza de uma tutela satisfatória. Legal? A gente discute essa natureza aqui, porque quando a gente vai aqui para cima, essa aqui são cautelares, ninguém discute. Legal? Essa aqui são cautelares. Perfeito? Artigo 20 e artigo 16. Legal? Essa aqui ainda tem uma discussãozinha. Ela majoritariamente tem natureza cautelar. Por quê? Porque apesar dela ter uma urgência, não é satisfatória. Porque a satisfação dela é a sentença. Não tem sentença ainda, mas gera discussão. Muito, muito. Nós já resolvemos que ela é de urgência. Porque antigamente uma discussão seria uma tutela, de evidência ou de urgência. Nós já resolvemos essa parte. A gente vai ler agora. A lei diz expressamente que é uma tutela de urgência. Agora, se essa urgência é de natureza cautelar ou de natureza satisfatória, aí gera muita discussão. Seria uma tutela antecipada. Total. Não, mas aqui não tem evidência não, hein? Não. Estou perguntando. Quando tiver súmula... Sim, mas aqui não tem evidência no CPC, na lei de improbidade. Tá. Tinha antes da reforma da lei. Foi? Vamos lá? Oi, pode falar, filho. Cara, pode, só que a gente mudou os nomes, né? O arresto ele só vai entrar no parágrafozinho do artigo 16. A gente suprimiu todos esses nomes, agora tudo é em disponibilidade.
Perfeito? Vamos lá? Vamos fazer um textozinho sobre isso? Então quer dizer que em todo o procedimento de improbi, a gente pode ter, tutelas provi de urgência. Vamos juntos? Só pegar o artigozinho certinho pra gente botar aí. Vamos lá? Sim ou não? Não, vamos lá, deixa o colega organizar ali. Enquanto o colega organiza, você pode ler para mim o artigo 17, parágrafo 6º-A? Foi o que a gente ficou devendo. 217, parágrafo 6º-A. Artigo 17, desculpa, parágrafo 6º, a linha A. É 16A, desculpa. 17, 6º-A. A gente... Isso. Lê em voz alta. O colega vai ler, ó. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias, nos termos dos artigos 294 a 310 do Código de Processo Civil. Legal, de urgência, basicamente. Perfeito? Podemos? O pessoal está copiando aí? Copia para a gente poder fazer esse texto aí, que ele é campeão. A gente precisa saber que a nova lei permite a concessão de tutelas provisórias. Perfeito? Podemos? Foi? Vamos lá, vai. Na forma do artigo 17, parágrafo 6º-A, 6º-A. Na forma do artigo 17, parágrafo 6º-A. E faz um acordo comigo, olha para cá. Toda vez que você escutar somente o MP, que vai fazer alguma coisa, leia esse o MP e o ente lesado, sim? Vamos lá. Vai. O MP, abre parênteses. Também o ente lesado, fecha parênteses, pode, o MP e também o ente lesado, pode requerer tutelas provisórias ao juiz. Na forma dos artigos 294 a 310 do CPC. 294 a 310 do CPC. Foi? Pula uma linha. Na linha de baixo. De acordo com os artigos citados, essa tutela provisória é de urgência. De acordo com os artigos citados, essa tutela provisória é de urgência. Baseado em quais são os dois requisitos para eu ter uma tutela provisória? A galera dá um flu-flu, né? Mas já sabemos que essa tutela provisória de urgência vai fumo, boni iuris e periculo in, ou seja, dano de difícil ou impossível reparação, né, e perigo da demora. Perfeito? Fumo, boni iuris e periculo in mora. Foi? Onde eu parei, por favor? Acima, essa tutela é provisória, de urgência, devendo provar fumus, boni e iuris, como se fala mesmo. Fumus, boni e iuris e periculum in mora. O que é fumo, boni e iuris? A fumaça do bom direito, é a verossimilhança. Né? Ou seja, quando há a probabilidade do direito que eu estou alegando ele ser existente e verdadeiro. E o periculo in mora é o perigo da demora. Então, por exemplo, olha para o quadro. Se eu chegar para o juiz, minha mãe está lá internada querendo operar, sim? Eu junto todos os carnês do comprovante do plano pago, sim? Fumo, boni e iuris. É a fumaça do direito, ou seja, eu estou provando que existe uma plausibilidade daquilo que eu estou alegando, sim? E eu junto o atestado que o médico disse, se não operar em 24 horas, ela vai morrer. Perigo da demora, periculo in mora. Juntei fumo, boni e iuris, juntei periculo in mora, vai ser conseguido eliminar. Uma tutela de urgência, perfeito? Pula uma linha. Bota aí, exemplo. Penhora. Professor, mas a penhora não está dentro da disponibilidade? Muito ruim, hein? Penhora é muito mais rápido. A indisponibilidade de bens tem que provar uma série de requisitos que a gente vai ver daqui a pouco que eu voltar do intervalo.
que é o artigo 16. A penhora é só eu juntar, vai, periculum in mora e fum boniuris. Acabou, o juiz concede. Perfeito? Quando eu guardo, se eu sou o promotor, ao invés de eu pedir a indisponibilidade, eu peço a penhora por quê? Eu vou juntar que o cara, é um idiota, né? Imagina, tá anunciando o LX, o iate dele, sim? Sim ou não? E já tem 300 pessoas que ofereceram proposta. Ou seja, perigo da demora e fum boniuris. Perfeito? Aí o juiz manda penhorar. Perfeito? Pula uma linha. Aí a gente vai voltar do intervalo e a gente vai ter que mexer na indisponibilidade. É a parte mais chata das cautelares. A gente tem duas cautelares, né? Disponibilidade ou afastamento. Aqui é chato, por quê? Porque hoje eu tenho que ter um rol de penhorabilidade, ou seja, um rol de disponibilidade. É o ponto que mais cai. Ou seja, o cara é um agente público bem corrupto. Ele tem iate, tem investimento na bolsa, tem joias, ele tem relógios, ele tem cavalo, ele tem iate, ele tem carro. Qual vai ser disponibilizado primeiro? Tem um rol de preferência. É um dos temas que mais cai em concurso público hoje sobre o assunto de improbidade. Né? A prova vai narrar para você os bens que ele tem e vai dizer que foi penhorado primeiro um que não podia ter sido penhorado. E vai dizer que vai penhorar um bem de família. A lei de improbidade hoje proíbe penhora de bem de família. Disponibilidade de bem de família. Perfeito? Então, quando a gente voltar no intervalo, monta um índice aí para mim para não esquecer. Vamos lá. A gente vai tratar da disponibilidade, do afastamento, da prescrição em matéria de improbidade, da inaplicabilidade do CPC, em alguns pontos o CPC não se aplica, inaplicabilidade do CPC. Foi? Prescrição já coloquei? Prescrição? E decisões recentes do STF e do STJ. Tem que sair daqui pelo menos você sabendo a 7042, 7043, 7236 e alguns do STJ. Perfeito? Bora, vamos esticar a perna. Acabando, eu vou começar a mexer rapidinho, a gente vai fazer um mapa da lei de combate à corrupção, que ela é muito simples. O único que dá problema nela é o acordo de leniência, tá? Que as provas confundem acordo de leniência com acordo de não persecução civil. Perfeito? Outro pontinho também que a gente vai resolver, mas é mole, você não vai confundir mais não. Perfeito? Vamos lá, pessoal.